Amados irmãos em Cristo Jesus, nós queremos vos saudar nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na Igreja Evangélica Congregacional para darmos início ao nosso trabalho doutrinário nessa noite, quando estaremos louvando ao Senhor e estaremos anunciando a palavra do Senhor para vocês. E eu mais uma vez vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E para iniciar o trabalho, eu vou fazer uma oração e quero que você que nos escuta, ore conosco nessa hora, elevando seus pensamentos ao Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui e estamos firmes na fé, servindo a um Deus verdadeiro. E queremos te agradecer, Senhor, por podermos, através das redes sociais, falar do teu Evangelho, da tua palavra, levar o teu Evangelho, Deus, às multidões. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa alegria. E nessa noite, o Senhor possa nos abençoar ricamente com os louvores e com a palavra que será pregada. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, aí onde você estiver, através do seu celular, do seu computador, da sua TV. Abra a sua Bíblia no Salmo 140. E acompanhe comigo essa leitura nessa noite. Salmo 140, dê um intervalo de tempo para que você possa procurar na sua Bíblia, aí na sua casa, onde você estiver. Nos diz assim a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Versículo 4: Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixe ir por diante o seu mau propósito, para que não o exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que, se não temem, se tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Que o Senhor Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra aqui no Salmo 140. Que Ele possa abençoar a vida de cada um que está aqui nos ouvindo através das redes sociais. Vamos, irmãos, agora continuar o nosso trabalho nessa noite. Vamos louvar o Senhor Jesus com um corinho bem conhecido que diz: Deus está aqui. Que você nos acompanhe aí onde você estiver. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Cante comigo mais uma vez. Deus
certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falei, tu podes me ouvir. Eu sei que Deus está aqui, pois sua presença eu sinto. Você também pode sentir. É só louvar o nome do Senhor Jesus. É só louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais um cântico ao Senhor, que diz: minha alma engrandece ao Senhor. Que você possa acompanhar conosco mais esse louvor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, aleluia, Senhor, e com misericórdias demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor meu Jesus. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido as nossas lâmpadas, Ele tem enchido as nossas lâmpadas com óleo do Espírito, feito sua vide florescer, florescer. Tem enchido as nossas lâmpadas com óleo do Espírito, feito sua vide florescer, florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor meu Jesus. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Queremos agradecer a participação dos irmãos aí, Zé Raimundo, Rita Veras, temos participação de Dadá, do irmão Dadá, e muitas pessoas que estão participando conosco aqui pelas redes sociais, e vocês continuem adorando ao Senhor Jesus conosco nessa noite. E hoje vamos cantar mais um canto ao Senhor, louvando com alegria, porque o Senhor merece todo louvor e toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Aleluia, sejam dados ao Senhor. Vamos cantar aquele que diz assim: quem nos separará? Nada nos separará da glória de Deus, irmãos. Aleluia, sejam dados ao Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Se a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Mais uma vez, quem nos separará? Quem nos separará
ao Sinédrio de Lima, né, está nos assistindo. Irmãos, é um prazer para nós também. E nós vamos continuar o trabalho do Senhor Jesus ainda nessa noite, abrindo mais uma vez a nossa Bíblia. Agora no texto de Tiago, carta de Tiago. Nós vamos ler no capítulo 5, versículos 7 a 11. Versículo 7 ao versículo 11. Abra sua Bíblia também, aí onde você estiver. Da carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao versículo 11. Acompanhe conosco essa leitura, irmãos. Nos diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de afeição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Que o Senhor Deus, irmãos, nos abençoe com a sua porção lida mais uma vez na sua palavra. Irmãos, estamos gratos ao Senhor Jesus nessa noite, porque estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que está acima de tudo e de todos, e nós louvamos ao Senhor Jesus grandemente nessa noite, porque estamos na presença do Senhor. Queremos agradecer a todos vocês que nos assistam. Mais uma vez, eu peço a vocês a atenção, nós vamos fazer uma oração. Dessa feita nós vamos entregar nas mãos do Senhor a vida do pastor Edinaldo. Ele vai nos trazer o estudo nessa noite da palavra, que você possa prestar bem atenção, que você possa guardar as palavras que ele será dita pelo céu do Senhor nessa noite. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na tua presença, Senhor, e nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos tem guardado e nos tem preservado, Senhor. Livra a nossa vida, Senhor. Livra, Deus, os teus céus. Livra, Deus, esse país, estado e cidade desse mal, Deus, dessa enfermidade chamada coronavírus. Que o Senhor, de alguma maneira, o Senhor possa, Deus, colocar para fora, Deus, esse mal do teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós vamos agora escutar a tua palavra, que será mencionada e pregada pelo teu servo. Que o Senhor possa usar a boca do teu servo para anunciar aquilo que o Senhor tem a falar-nos nessa noite. Nós entregamos ele nas tuas mãos, nós o consagramos nessa noite, Senhor, para que ele fale daquilo que vem de ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas que nós cometemos diante do Senhor todos os dias, e nos abençoa, Senhor. Nós te oramos nessa noite mais uma vez, te agradecendo por tudo e entregando a vida do teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, diletos ouvintes da palavra de Deus, nós estamos aqui nessa noite com a missão de falar da Bíblia, da palavra de Deus, mais exatamente na carta de Tiago. É um estudo que nós estamos fazendo já há algum tempo, né? Eu peço licença para tirar a máscara aqui, para que você possa me entender melhor, né? Nós queremos saudar os nossos irmãos e amigos, dizer que você preste bem atenção, dizer que você possa convidar outras pessoas para estarem ouvindo a palavra de Deus, pois nós temos hoje um assunto muito pertinente à vida de cada um de nós, ao nosso dia a dia. Nós temos muita necessidade deste tema que nós vamos tratar nessa noite, e o tema é paciência. Paciência. Nós queremos mais uma vez ler o texto que Delvan já leu, mas para frisarmos melhor,
a necessidade e o exemplo de paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto, até receber as primícias e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Versículo 11: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Creio que você compreendeu perfeitamente a leitura desse texto, onde nós vemos aqui inicialmente 3 exemplos. Tem que pôr isso aqui para ver se melhora o áudio. Aqui. Sim. Som. Isso. Por favor, os irmãos que estão nos assistindo possam dar um alô aí para ver se está saindo bem o som. Ok? Então vamos continuar aqui. Nós temos 3 exemplos citados nesse texto para falar de paciência. Primeiro, ele fala do lavrador, que aguarda com paciência precioso fruto. Depois de todo um processo de cultivo, de preparação do terreno, ele aguarda o precioso fruto. Isso no versículo 7. No versículo 10, ele cita a paciência dos profetas. Os irmãos, tomai por modelo do sofrimento e na paciência os profetas. Aqueles profetas, Isaías, Jeremias, que falaram da parte do Senhor, mas que não foram ouvidos. Mas mesmo assim eles falaram, eles foram pacientes e entregaram a mensagem, foram fiéis. E por fim, o terceiro exemplo que o apóstolo Pedro usa, que é o exemplo de Jó. Não poderíamos deixar de trazer este grande exemplo. Jó, meus amados, é símbolo de paciência. Sempre quando nós queremos falar de alguém paciente, ou queremos ilustrar sobre paciência, nós falamos da paciência de Jó. De fato, meus amados irmãos. Então, esses 3 exemplos, eles nos trazem, de fato, irmãos, exemplos de grande paciência. O lavrador, o agricultor, os profetas que pregaram a palavra de Deus e o próprio Jó, que foi aquele que perdeu todas as coisas, mas ele não blasfemou contra Deus, ele permaneceu firme, sem blasfemar contra o Senhor. Por quê? Porque ele era paciente de fato. Meus amados irmãos, há uma outra coisa que nós queremos frisar nesse texto. São 3 pontos que Tiago ele trabalha aqui sobre a paciência. Quando devemos ter paciência, de acordo com esse texto, por que devemos ter paciência e quando devemos ter paciência. Então veja, quando devemos ter paciência, por que devemos ter paciência e, em terceiro lugar,
como devemos ter paciência. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, quando devemos ter paciência? Nós devemos ter paciência quando as circunstâncias que nos sobrevêm não estão em nosso controle. É o caso do agricultor, né? O agricultor, ele lavra a terra, ele cuida da terra, ele planta a semente, mas isso é a parte dele. Mas para que a lavoura venha produzir, é preciso que tenha chuva, é preciso que o clima seja favorável, e isso não depende dele, né? Isso depende de Deus, isso depende do Todo-Poderoso. Então essas circunstâncias, né, que estão adversas à sua vontade e àquilo que ele pode fazer. Então, quando é que nós devemos ter paciência? Quando as circunstâncias estão adversas, que vêm sobre nós, né? Que nós não temos como decidir sobre aquilo que deve ser feito. Nós tão somente esperar em Deus, né? O versículo 7 diz: portanto, meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Pedro, ele diz aqui que nós devemos ser pacientes até a volta do Senhor. Que volta é essa, meus amados irmãos? Nós sabemos que quando ele fala sobre a volta do Senhor, ele não está se referindo somente à parúzia, né? Ou a segunda vinda de Cristo, mas ele está se referindo, meus amados irmãos, ao dia da diversidade, né? Ao dia da dificuldade, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Ele está falando também acerca das formas em que nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. Quando é que o Senhor Jesus vai nos encontrar? Quando é que nós vamos nos encontrar com Ele? Ou pela sua segunda vinda, o arrebatamento, ou também pela nossa morte, pela nossa partida, né, aqui desse mundo. Ou ainda podemos mencionar aqui por momentos difíceis que o Senhor vem ao nosso encontro e nos socorre. Então, meus irmãos, ele está dizendo que nós devemos ser pacientes, e ele está dizendo até a vinda do Senhor. Então, aqueles irmãos, eles esperavam a vinda do Senhor. Eles, desde aquela época, eles já esperavam a vinda do Senhor. E essa vinda do Senhor, que era tão aguardada, tão ansiada, para alguns estava demorando. Eles não estavam mais com paciência para esperar. Então Pedro os exorta a que eles sejam pacientes. E ele usa aqui o exemplo do lavrador, né? Em circunstâncias adversas, o lavrador, ele tem paciência. Segunda coisa é que o lavrador precisa preparar a terra, arar a terra, lançar a semente, regar a terra, mas ele precisa esperar a chuva e o clima, que são vitais para a colheita. Isso requer paciência. E agora eu fico lembrando, né, que eu sou agricultor de origem também, os irmãos também, muitos, como a gente fica orando a Deus, né? Esse pedido de oração por chuva é uma constante em nossos cultos de oração, pedindo por chuva. Peço que os irmãos peçam pelo inverno, vamos pedir pelo inverno e tal. Por quê, irmãos? Porque é isso que nós queremos, é isso que nós necessitamos, mas nós temos que esperar a vontade de Deus. Então, isso é um grande exemplo de perseverança, de esperar.
Outra coisa que nós temos aqui, quando isso não acontece, aí gera um monte de coisas. Às vezes nós estamos querendo algo, mas isso que nós estamos querendo não estamos conseguindo, e nós já estamos cansados, Alguns dizem assim: eu não aguento mais esperar, Por isso que o salmista escreveu no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, como é que está a sua paciência? Em que ponto está a sua paciência? Quando lidamos com as pessoas, nós não conseguimos mudar as pessoas. Nós estamos lutando constantemente com pessoas que não querem mudar. É a esposa, são os filhos, é o marido, é alguém da família, e nós queremos que aquelas pessoas mudem, mas eles não mudam, e nós já estamos cansados de falar, nós estamos cansados de pedir, nós estamos cansados de aconselhar, e isso não acontece. E nós vemos esse exemplo na vida dos profetas Isaías, Jeremias, que pregaram a pessoas que não mudaram. O povo de Israel não mudou, o povo de Israel continua rebelde, o povo de Israel continuou caminhando a passos largos para o cativeiro babilônico, e isso, meus amados irmãos, foi algo que trouxe grande sofrimento por causa da teimosia, porque eles não ouviram a palavra de Deus. Mas os profetas fizeram a sua parte, mas eles foram pacientes, e levaram a mensagem. A palavra paciência, do original grego, é macrotomo. Macro, que significa grande, e tomo, que significa quente. Então, literalmente, grande e quente, está se referindo a que nós não devemos ferver, ou que nós não devemos nos esquentar, quem tem paciência é aquele que não esquenta tanto, que consegue ficar com a cabeça fria, com a mente descansada, sabe se relacionar com essas circunstâncias adversas. Relacionamentos, eles não são fáceis. Muitas pessoas esquentam, muitas pessoas, eles não conseguem permanecerem frios, Quando não há explicações para as dores, para o sofrimento, que passamos. Nós estamos vivendo especialmente esses dias de pandemia, em que as pessoas estão sofrendo muito, e nós temos consciência de que isso tem afetado a paciência, a paciência dos cônjuges, a paciência dos filhos, a paciência da família, As pessoas estão muito mais sem paciência. Por quê? Porque essa crise tem afetado a vida das pessoas. Elas não conseguem mais permanecerem de cabeça fria. Eles estão esquentando suas cabeças, Mas, meus amados irmãos, nós ainda podemos ver no versículo 11 desse texto o exemplo de Jó, Não poderíamos esquecer esse exemplo. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Meus amados irmãos, Jó, ele conseguiu enfrentar tudo aquilo. Nós podemos dizer, segundo o texto, que Jó perdeu tudo. Jó não perdeu algumas coisas. Jó não perdeu a sua riqueza apenas, não só a sua saúde,
mas Jó perdeu inclusive a vida social. Não tinha mais quem quisesse se aproximar de Jó, nem a sua esposa. Ela chegou a dizer: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Então, que tristeza para um homem, que tristeza para alguém que amava Deus dessa forma, né? Mas ele pôde dizer lá no capítulo 17, versículo 25, lembra daquele texto? A Jó 17, 25: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Meus amados, isso é uma palavra linda, é uma palavra que Jó disse do mais alto momento de crise da sua vida, do ápice do sofrimento, né? O maior exemplo de paciência. Ele fez essa grande declaração. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então, meus irmãos, nós vemos que Jó é de fato um grande exemplo de paciência. Quando devemos ter paciência? Então, quando as circunstâncias que nos sobrevêm estão ao contrário. Segundo lugar, por que devemos ter paciência? A vida, irmãos, nesses últimos tempos é uma vida dinâmica. Nós vivemos em função da rapidez. Se há uma palavra que caracteriza essa pós-modernidade, é a velocidade. Tudo é veloz, tudo acontece assim, num passe de mágica. As pessoas querem que as coisas aconteçam muito rapidamente, né? Alguém pede alguma coisa e já quer receber na mesma hora. Alguém tem um problema para resolver uma questão e já quer que a solução já esteja pronta, porque as pessoas vivem nesse clima de velocidade. Então, meus irmãos, como viver a paciência que o apóstolo Pedro nos ensina aqui, num tempo como esse? Porque, meus irmãos, devemos viver essa paciência mesmo num tempo de velocidade, porque Deus é quem está no controle. Não adianta se espernear, né? Correr para cima e para baixo, né? Fazer todo tipo de manobras, porque as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. É o tempo de Deus, né? Nós vamos ter que esperar a vontade de Deus. Deus recompensa aquelas pessoas que são pacientes, que não fervem na hora da aflição. Lembra que paciência significa ferver, né? Ou não ferver. Então, Gálatas, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. A Bíblia diz também que os que choram serão consolados. Deus atua segundo a sua vontade. Meus irmãos, que nós possamos saber, né, como buscar uma vida de paciência na presença do Senhor. A paciência é algo que alegra o coração de Deus. Eu diria que é uma das maiores características na vida de um cristão, na vida de alguém, é alguém ser paciente. Eu admiro demais, né? Eu admiro demais uma pessoa que consegue ser paciente, né? E quando nós voltamos ao exemplo de Jó, né? Ele reclama do silêncio de Deus. A única coisa que Jó fez, né? Ele confronta o silêncio de Deus. Porque eu clamo, Senhor, e tu não me respondes? Meus irmãos, há uma coisa que nós devemos aprender, que Deus age em silêncio. Deus age em silêncio. Quando Deus está em silêncio, alguém já disse, é porque Ele está trabalhando. Ah, meu irmão, isso é uma grande verdade. Mesmo quando o silêncio Ele está trabalhando.
mesmo em silêncio, Ele está trabalhando e Ele sabe a melhor hora para fazer o que tem que ser feito. Tenhamos paciência. Vamos aprender, meus irmãos, com o agricultor, né? Vamos aprender com os profetas, né? Vamos aprender com o exemplo máximo de paciência que foi Jó, né? Então nós devemos ter paciência. E como devemos ser pacientes? Para finalizar, né? Esse último ponto é muito importante. Como devemos ter paciência? O versículo 9 aqui diz assim, olha só: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Meus irmãos, quando nós somos impacientes, nós tendemos a julgar as pessoas, né? Nós estamos às vezes sendo grosseiros, né? E emitindo nosso juízo de valor em relação às pessoas, porque elas não fazem aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que elas devem fazer. Então nós devemos ter paciência e esperarmos, né? Espere com paciência. O agricultor espera, né? E ele espera porque ele tem esperança, e ele tem paciência porque ele tem esperança, certo? Não, do contrário, ele não receberia a recompensa, que é o quê? Que é o fruto do seu trabalho. Então, o lavrador, o agricultor, é esse grande exemplo, né, de que nós devemos esperar com esperança. Aquele que espera por Deus, espera no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Nós encontramos muitos versículos na Bíblia que nos manda esperar, né? A palavra de Deus diz: não estejais ansiosos de coisa alguma, mas antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus através da oração e da súplica. Meu amado irmão, meu querido ouvinte, em nome de Jesus, nós queremos deixar essa palavra, nós queremos plantar esta semente, né, de paciência na sua vida. Seja mais paciente com a sua esposa, seja mais paciente com os seus filhos. Lembra aquela vez que você perdeu a paciência? Você chegou até a explodir, né? Porque a quintura foi tão grande, né? Você esquentou tanto a cabeça que você não se conteve. Você até gritou, você até foi grosseiro. Peça perdão à sua esposa, peça perdão aos seus filhos. A esposa peça perdão ao esposo, peça perdão aos filhos, porque esses momentos realmente eles não trazem benefício na nossa vida. O que Tiago está trazendo aqui, meus irmãos, é uma palavra muito especial sobre paciência, né? E os bons resultados, meus irmãos, eles advêm na vida daqueles que têm esperança e paciência. Paciência, né? Nós devemos esperar, ter paciência e com esperança. Nós devemos ter paciência em silêncio, né? Quando nós abrimos a nossa boca, né, fervemos e extrapolamos, e os resultados não são bons para nós nem para ninguém, né? Corremos o risco de fazermos e dizermos coisas que machucam, que ferem as pessoas, que trazem realmente traumas incuráveis na vida de alguém. Então é preciso que a gente saiba ter paciência, a paciência que Deus nos dá. Esperei com paciência, disse o salmista, esperei com paciência no Senhor. Nós devemos, em terceiro lugar,
ter paciência com fé e confiança. E eu já até citei, né, o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, né? E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essas palavras, irmãos, elas não passam, elas não ficam velhas, elas não ficam ultrapassadas, não. A todo minuto você está se confrontando com circunstâncias em que você precisa, né, de fato, você precisa ser paciente, né, na hora da tribulação. E é isso que eu gostaria de desejar a todos os nossos ouvintes. Para finalizar, eu gostaria de deixar um texto de Isaías 40, 27 a 31. Eu vou ler, e os irmãos que estão aí nos ouvindo, por favor, possam também guardar esse texto, reservar esse texto. Isaías 40, 27 a 31. E depois nós vamos finalizar com o hino 451 e a oração, né? Para assim a gente estar fechando com chave de ouro aqui essa reflexão sobre paciência. Você aprendeu alguma coisa sobre paciência? Claro que sim, não é? Então, que você seja realmente um homem e uma mulher paciente. Vamos ler esse texto, apenas ler Isaías 40, 27 a 31. A palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, olha aí, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa que nós aprendemos nesta noite. Paciência, irmãos, paciência nessas dificuldades. São tantas aflições, são tantos sofrimentos, são tantas enfermidades, mas o Senhor, Ele não nos abandona. A Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila, Ele está em alerta, Ele está à espreita a todo momento para nos livrar de todo mal. Meu irmão, confia no Senhor, seja paciente na tribulação, na oração, seja perseverante, como diz a palavra do nosso Deus. Vamos cantar o hino 451, é um hino que é conhecido, nós não ensaiamos, mas a gente vai aqui pela graça de Deus louvar com esse hino que marca o nosso coração. Salmos e hinos 451, nós vamos louvar. Ceifeiros do Senhor, ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo, o vosso mestre. Avante, avante, pois. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo, vosso mestre. Avante, avante, pois, os que
crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, voarão e sem fadigas como as águias serão, voarão e sem fadigas como as águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se tendes tão ingente mestre, porque desanima, glória a Deus, os que confiam no Senhor, renovados serão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, voarão e sem fadigas como as águias serão, voarão e sem fadigas como as águias serão. Jesus está conosco sempre na luta contra o mal. Coragem, pois a nós garante o galardão final. Os que confiam no Senhor, renovados serão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadigas andarão e sem cansar, voarão e sem fadigas como as águias serão, voarão e sem fadigas como as águias serão. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, estou tão feliz de estar aqui nessa noite, poder falar de algo que nos diz respeito, né? Esses últimos dias mesmo, né? Lá em casa a gente teve um momento de esquenta assim, mas a gente já se perdoou, né? E é uma bênção, né? A gente reconhecer que a gente se alterou, que a gente passou dos limites, né? Então, paciência, irmãos, paciência, irmãos. O Senhor se agrada dos seus servos quando eles são pacientes. Em nome de Jesus, vamos orar, né? Nós queremos dizer que estamos gratos pela sua audiência e a sua participação, né? E continue orando, né? Para que Deus possa curar, né? Os enfermos, para que Deus possa fazer com que desapareça esse coronavírus, né? Essa praga terrível que tem assolado a vida das pessoas, que tem feito tantas pessoas sofrerem, né? Nós queremos dizer aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, uma coisa que nós temos falado, né?
As igrejas, elas estão com as portas do templo fechadas, mas as portas da igreja continuam abertas. Nós estamos chegando até você, talvez alcançando até um número maior, porque o inimigo, ele pode pensar que vai calar a igreja, mas ele não vai calar. Nós vamos continuar pregando, anunciando, com toda alegria, com todo fervor, a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos dizer que sexta-feira teremos culto de oração, acho que vai ser no grupo, no grupo da igreja. Sábado, atividade dos jovens, e domingo nós teremos 2 lives, pela manhã escola dominical, e à noite teremos mais uma live. Queremos desafiar você, você que é irmão em Cristo, da igreja congregacional, o amigo, dá um sinal aí que você está participando conosco. Nós queremos aí estourar em número de pessoas participando das nossas lives. As nossas lives são lives abençoadas em nome de Jesus. Convido você a orar comigo. Levanta a sua mão e ora ao Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor. Nós estamos na tua presença, Deus. Nós estamos em comunhão contigo. Nós estamos em linha direta com o Senhor nesta hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos dê mais paciência, ó Deus, no falar, no responder às pessoas, paciência no trato. Oh Deus, nos dá paciência, Deus, paciência para muitas vezes agirmos. Precisamos da tua orientação, dá-nos a tua paciência. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, enriquece a tua igreja e tantos quantos nos escutam nesta noite, Senhor, com a paciência que o Senhor, Ele tem para nos dar. Então, lembrando o que disse o apóstolo Tiago: irmãos, sede pacientes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, nós te oramos assim, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.